Como escolher o calçado ideal para o seu bebê? Você sabia como escolher o calçado ideal? Tem uma série de questões e que eu vou dar algumas dicas para você quando você for escolher o sapatinho para o seu bebê. Primeiro, dica número 1. Gente, o pezinho do neném é em formato de leque. O calcanhar é muito mais fino do que os dedos. Esse é o formato do pé de um neném. Ao contrário do nosso. O nosso é muito mais estreito, o nosso é muito mais proporcional, se colocando como um padrão, né? Nos colocando adultos como um padrão, o nosso pé tem uma proporção da parte da frente com a parte de trás muito mais igual do que o pezinho de neném. Então a primeira coisa, chegou no sapatinho, o sapatinho é reto? Não compra, gente. O sapatinho da criança, o pezinho da criança não é reto. Quanto mais em leque esse sapatinho for, melhor esse sapatinho é. Não, claro, gente, que não vai comprar um sapato assim, né? Vamos pensar. Mas a grande maioria é. Outra questão muito importante, o calcanhar. O calcanhar deve ser um pouquinho rígido para poder ajudar na estruturação desse pezinho, para evitar torções. Então, para evitar que esse pezinho torça. Então, o calcanhar deve ser um pouco rígido, não totalmente macio. Outra questão importante, o sapato para bebê deve ser assim, uma barquinha apontada para cima. Sabe por quê? Porque o sapato, quando é muito reto, quando o sapato é retão lá embaixo, o que acontece? Ele dificulta a criança adquirir a rolagem padrão dos pés. Por quê? Porque a criança aprende a andar igual um pinguinzinho, né? Então, pá, 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 ele vai bater o pé todo. Aos poucos, ele vai aprendendo a andar assim. Se você dá um sapato que é reto, ele tem dificuldade de fazer esse movimento. Então, ele vai continuar com essa pisada chapada. Sapato reto, não. Um pouquinho levantado. Principalmente a pontinha mais levantadinha, porque aí ela favorece essa passagem de um pé para o outro. Outra coisa importante, a criança ela está aprendendo ela está aprendendo a andar. Ela não sabe muito bem o espaço que ela ocupa. Então, um sapato que proteja os dedinhos é uma boa, porque aí evita de machucar esses dedinhos. Então, um sapato que tenha um pouquinho de apoio ali na frente é uma boa para que esse pezinho não se machuque. Outra coisa que é bom analisar, o solado que não é muito duro. Porque o solado muito duro, ele impede os movimentos naturais do próprio pezinho. Então o solado tem que ser um solado flexível. Um sapato muito duro para a criança não é interessante, porque você muda completamente o padrão que ele estava acostumado. Então ele tem um pezinho super flexível, super maleável. Então quando ele está descalço, é essa superfície que ele tem para pisar. E aí quando você coloca sapato, é uma superfície dura, é uma superfície rígida. Isso dificulta ele vai ter que aprender a andar naquele sapato de novo. E aí quando você modifica muito esses padrões, você atrasa a aquisição de experiência dessa criança. Quanto mais experiente, mais equilibrada, mais segura ela vai estar. Se você muda muito esses padrões, você dificulta ela andar. É como se a gente estivesse, por exemplo, aprendendo a andar de bicicleta. Por exemplo, quando a gente está andando de bicicleta, a gente aprende numa bicicleta. Quando vai para outra bicicleta é difícil. Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente vai na autoescola, a gente aprende a dirigir com um carro. Gente, passar para outro carro é tão difícil. Imagina isso pro neném. É a mesma coisa. Que mais que eu posso dizer? Em relação aos materiais, materiais mais flexíveis, para que essa criança tenha para que esse pezinho possa mexer lá dentro, né? Então materiais no cabedal, que é a parte de cima do calçado, mais flexíveis, e também que proporcionam que o pezinho respire, para não ficar muito calor lá dentro. O que mais? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem me perguntar alguma coisa em como calçar o seu bebê,
qual é o melhor jeito de calçar o bebê? O que preciso preocupar na hora de calçar o bebê? Pode me perguntar, escreve aqui embaixo que eu vou responder. Beijão, tchau, tchau.